Só ajustar aqui. E é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segredos do Bike Escola. Aqui eu apresento estratégias para você que por algum motivo não aprendeu a andar de bicicleta, mas deseja muito aprender e aprender com segurança. E nós ensinamos isso em até 4 dias. Eu sou Fabrício Menezes e o tema de hoje é: você nunca sentiu aquele vento batendo no seu rosto? Aquela sensação de liberdade ao andar de bicicleta? Nunca, não. Se você nunca sentiu essa sensação de estar pedalando, aquele ventinho no rosto, aquela coisa que você ouve todo mundo falar, aquela sensação de liberdade, não se preocupe. A nossa live, o nosso trabalho, os nossos conteúdos, o motivo de nós estarmos aqui conversando com vocês toda terça e quinta às 19h44 é exatamente esse. De repente, a galera que já pedala, a galera que já anda de bicicleta, já teve essa sensação, não tem medo, não tem dificuldade, não tem problema algum com isso, show de bola. Agora a gente quer trazer para você que é travado, tem medo, que por algum motivo não aprendeu a andar de bike, e principalmente com o tema de hoje, você que nunca teve a oportunidade de sentir esse ventinho batendo no rosto, nunca teve essa oportunidade de essa sensação de liberdade que você ouve todo mundo falar, você nunca conseguiu. Não precisa se desesperar, porque a gente vai trazer conteúdos e mais conteúdos, e estamos aprimorando cada vez mais o nosso trabalho para que você tenha essa oportunidade, para que você consiga vivenciar esse momento tão prazeroso, essas sensações tão prazerosas que a gente consegue quando andamos de bike, quando pedalamos, quando estamos, de fato em cima de uma bicicleta. E é legal a gente refletir por que é tão boa essa sensação que todo mundo fala quando o ventinho ele bate no rosto, quando a gente sente aquele vento no rosto. Porque que dá essa sensação de liberdade quando a gente está pedalando, né? A gente, assim como qualquer outra atividade física, mas óbvio que pedalar vai ter as suas especificidades, como outras modalidades também, o nosso corpo ele vai começar, no momento ali que você inicia, que você começa a colocar o seu corpo para movimentar, vão começar a acontecer uma série de situações. Então você começa ali a pedalar, você está ali segurando na bicicleta bem legal, você começa a ativar toda a circulação sanguínea, você começa a fazer com que o sangue volte para o coração de uma maneira melhor, né? Você consegue, os músculos começam o processo de contração muscular e muitas outras coisas vão acontecendo no nosso corpo. Uma delas é que o cortisol, que é um hormônio que está ligado ao estresse, ele começa a ser eliminado com poucos minutos que você começa a pedalar. Então você começa a sua atividade, você começa a ativar todo o seu corpo. E não só o corpo. Então, por que faz bem para a mente? Por que traz essa sensação de bem-estar? Começando pela eliminação do cortisol, que é um hormônio que causa estresse. Então, imagina você tá ali com o cortisol seu aqui em cima. Por N motivos você acumulou e tá ali. Estresse, nervosismo, impaciência, né? E aí você começa a pedalar e em poucos minutos esse cortisol começa a ir embora, começa a sair. E aí já começa a dar aliviada na questão do estresse. Simultaneamente, a gente vai ter a liberação de outros hormônios, né? Vou falar de 2 aqui super importantes que são fundamentais, que é a serotonina e a endorfinas, que são substâncias
capazes de causar no ser humano o quê? Bem-estar. Então pensa só uma coisa comigo. Por que dessa sensação de liberdade? O porquê de tão prazeroso esse ventinho na cara? E o porquê, né, de tão gostoso ao fazer esse movimento? Eu começo a eliminar algo que é ruim para mim, para o meu corpo, me deixa estressado. O movimento, o pedalar começa a eliminar. E eu começo também a liberar substâncias para o meu corpo que trazem bem-estar. Então eu elimino aquilo que está de ruim e trago aquilo que me faz bem. Então pensa só, você num dia ruim, num dia de estresse, num dia difícil, e aí você tem uma opção de fazer algo que elimina aquilo que estava te estressando e libera aquilo que faz com que você se sinta bem, com que te proporcione uma sensação de bem-estar. Então começa por aí. E se você não vivenciou isso ainda, fica com a gente que você vai poder entender um pouquinho mais, vai poder fazer sua pergunta, no final a gente vai responder, vai poder trazer seu comentário e interagir aqui com a gente, né? Então é muito importante a gente tomar essa atitude de querer pedalar. E por isso que as pessoas falam que a bike ela faz o quê? Bem para o corpo e bem para a mente, por todas essas questões hormonais e toda essa sensação de liberdade, de você estar num espaço aberto, ao ar livre, principalmente se você estiver junto à natureza, você vai trabalhar não só o seu físico, mas também a mente. Você vai deixar todas as questões fisiológicas cada vez melhor, na medida que você vai praticando, e também vai deixando cada vez mais as questões psicológicas, as questões emocionais, as questões sociais, tudo bem melhor por conta desse conjunto que acontece com poucos minutos a gente pedalando. E aí eu pergunto aqui para vocês, quem aqui vive na correria? Quem aqui tem uma vida corrida, né? Principalmente se você é aqui do estado de São Paulo, da capital, da região metropolitana, se você é igual nós aqui do ABC, quem aqui vive na correria? Ou quem aqui vive uma vida tranquila, já está ali super satisfeito, né? Você controla os seus horários, você tem tempo para fazer o que você quer, do jeito que você quer, né? Quem aqui vive estressado, se estressa com facilidade, né? Poxa, todo dia chega um momento que você tá ali, pum, se estressa, né? E o que você pretende fazer para melhorar essa condição sua diária? O que você, na verdade, quer fazer, né? Então aqui a gente vai falar e vai trazer sugestões que é incentivar você cada vez mais a pedalar, né? Para você poder ter essas sensações, essa sensação de liberdade, esse ventinho no rosto, para você poder colocar ali o seu corpo, a sua mente, fazer com que ele tenha essas adaptações, tenha essa liberação dessas substâncias, desses hormônios, e você possa viver ali diminuindo o seu nível de estresse, controlando essa correria maluca do dia a dia, né? E muitas pessoas até falam, Fabrício, mas e o tempo, né? A gente vive na correria, como você falou, mas a gente não tem tempo. Falei aqui semana passada e eu concordo com isso e procuro não me esconder atrás dessa questão de tempo. De fato, hoje em dia as coisas são muito corridas, tudo é muito rápido, imediato, tudo acontece de uma vez, mas o tempo quem faz, quem administra, somos cada um de nós, né? Todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Então, se você priorizar, se você se dedicar, se você decidir investir esse tempo, com certeza eu sei que você vai achar. E muitas pessoas pensam assim, eu vou começar a pedalar. Tem que fazer 20 km, 10 km, tem que pedalar 2 horas, 3 horas, tem que já fazer uma viagem, tem que...
rodar muito, né? E isso acaba às vezes impedindo com que você nem faça isso e nem vá daqui na padaria colocando o seu corpo para se movimentar, se dando a oportunidade de desestressar, se dando a oportunidade de melhorar o condicionamento físico, se dando a oportunidade de esparecer um pouco a sua mente, né? Porque eu não, vou fazer só esse pouquinho aqui não vai fazer diferença. Só que eu posso dizer isso na prática, porque quando eu decidi começar a pedalar, porque me encontrava sedentário, eu comecei a fazer pouquinho. Eu fiz 3,5 km, outro dia 5, 7, 8, e fui indo. E até hoje eu vou na padaria, que é bem pertinho aqui, não dá 1 quilômetro, porém tem uma subida para ir, outra para voltar, e já pelo menos dá aquela ativada na musculatura, no esqueleto, né? Então, por que, Fabrício, eu vou investir esse tempo, né? Você tem que tomar essa decisão e separar por todos esses motivos que eu já falei acima. E você vai começar gradativamente sentir uma diferença. Outra questão também que muitas pessoas às vezes até começam, mas não mantêm. Você já viu aquele pessoal que no verão, as academias vão aqui lá em cima, depois no inverno baixa, daqui a pouco no verão sobe, você dá aquele pico, você faz com intensidade por um período, um curto período de tempo, por um determinado período, depois você abandona. E eu sempre tive uma questão que a gente debatia desde o primeiro ano da faculdade, que era o quê, né? Na faculdade de Educação Física. O que nós podemos fazer para ajudar? O que pode ser feito para que as pessoas elas pratiquem atividade física ao longo da sua vida de maneira regular? O que é que a gente tem que fazer? Porque o nosso corpo, isso é indiscutível para todo mundo, o nosso corpo ele foi feito para quê? Para se movimentar. O corpo do ser humano não foi feito para ficar parado, não foi feito para ficar só no sofá, descansando, com poucos movimentos, né? Isso vai interferir em muitas questões do nosso dia a dia, né? Isso vai te dar um sobrepeso, porque você não gastou a energia que você consumiu, principalmente se você não tiver uma boa alimentação, uma alimentação adequada, essa soma não vai bater. Então, o nosso corpo ele foi feito para movimentar. E não é movimentar por um período e depois abandonar. Não é, vou fazer 2 anos intenso, todo dia intensamente, e depois eu fico 10 anos tranquilo, porque esses 2 anos pagou os 10 anos. Isso jamais vai acontecer. Né? Então, a gente, ao invés de ficar preocupado, de fazer, de começar, de esperar o cenário perfeito, o importante é você o quê? Começar e ir gradativamente. E eu sempre falei algo que é o seguinte, eu acho que quando as pessoas me perguntam o que você me recomenda, muitas pessoas têm em mente a questão, quando falam em atividade física, academia, né? E a academia, você vai ter diversas opções, principalmente uma academia grande, né? Dança, lutas, a musculação, as aulas de ritmos, mas a academia não é a única maneira. De repente você não gosta de ficar num ambiente fechado, você assim como eu, você não gosta de ficar num ambiente fechado, você prefere estar ali ao ar livre, se transportar de um lugar para o outro, movimentar mais de uma maneira mais dinâmica. Então eu sempre falo, o que você me recomenda? Eu pergunto, o que você gosta? Ah, eu gosto de nadar. Vai nadar, vai fazer natação. Eu gosto de caminhar, de correr, vai correr. Eu gosto de jogar bola, vai jogar bola. Mas coloca o seu corpo em movimento. Por exemplo, eu gosto de pedalar, por N motivos que eu citei na live, na primeira live que a gente fez aqui, né, contando um pouquinho da nossa história. E se você está aqui, se você está vendo esse vídeo, você está assistindo depois dessa gravação e gosta de pedalar e deseja pedalar, então vale muito a pena você tomar essa decisão e começar a investir tempo para você pedalar. E aí de repente você me pergunta, Fabrício, mas como que eu vou fazer isso se eu não sei pedalar? Se eu nunca subi numa bicicleta, se eu até subi, mas hoje eu tenho medo, eu caí, fiquei traumatizada,
E agora toda vez que eu vou tentar, eu fico nervoso, eu não consigo. Eu já tentei com colegas, eu já tentei com familiares e não deu certo de nenhuma maneira, né? Então, para você que nunca pedalou, você vai ter algumas questões a serem trabalhadas para você conseguir. Mas você que já pedalou e por algum motivo abandonou, a gente tem que rever exatamente o que foi que te travou e trabalhar essa questão do medo. Porque eu já ouvi assim, a gente sabe que tem um ditado aí que diz que quem aprende a andar de bicicleta, nunca mais o quê? Nunca mais esquece, né? E eu ouvi, por incrível que pareça, foi até de 2 pessoas na mesma semana, mas eu já ouvi de umas 3 pessoas que falou assim para mim, eu sabia andar, tive um problema, um trauma e desaprendi. Isso daí é papo furado, é mentira, não funciona, eu nem não sei andar mais. E aí eu falei, e agora, né? Porque esse papo de que a gente não esquece é pelo seguinte, nossa musculatura, nosso sistema motor, os músculos, ele tem a capacidade de memória, né? Então você tá ali e começa a fazer um determinado movimento, o sistema motor começa a entender que a musculatura começa a memorizar aquele movimento. E você vai fazendo, o sistema motor vai pensando, por isso que a gente trava muitas vezes no início, vai pensando, de repente, aprendeu. Depois que aprendeu o sistema motor, ele é totalmente o quê? Autônomo. Aprendeu, ele não vai pensar mais. Por isso que a gente tem que treinar na bike várias situações, vários aspectos, até ficar automático, até o sistema motor falar, agora eu estou autônomo, não preciso pensar, porque muitas situações não dá tempo de pensar, não dá tempo de planejar a ação. Eu tenho que chegar ali, fazer a curva, desviar, tomar uma decisão rápida, frear, resolver de maneira automática. Então, toda vez que você vai gerando um novo movimento, o músculo vai armazenando. Claro que se você pratica isso com mais frequência, o músculo ele vai se lembrar disso de maneira mais rápida e vai executar com mais eficiência. A mesma coisa se você pega ali o seu celular, que é algo que a maioria das pessoas não desgrudam. Todo dia, onde você vai, você deixa ele ali e já pega. Deixa ele ali e já pega. Rapidamente a sua memória vai e sabe ali onde está. Agora, algo que você guardou no fundo lá do seu guarda-roupa, no fundo do baú, em meio a tantas outras coisas, e há muito tempo você não procura, há muito tempo você não mexe naquilo, você até sabe que está ali, mas você vai ter que vasculhar, você vai demorar um tempinho para achar aquilo que você estava procurando e não vê há muito tempo. Então, quando você fica muito tempo sem pedalar, desde que você de fato aprendeu aquele movimento, aprendeu tudo que precisa para pedalar, você de fato pedalava, né? Você fica muito tempo sem pedalar, mas na hora que você volta, você está sem prática. Não é que você desaprendeu, você está sem prática. Então você vai retomando, precisa de alguns cuidados, mas na medida que você vai colocando o corpo em movimento, buscando ali as primeiras pedaladas, o que vai acontecer? O músculo vai começar a vasculhar lá no seu baú algo que você deixou ali há muito tempo e não mexia, não praticava, mas você sabe que está ali, você já aprendeu a fazer aquilo, ele vai começar a fazer esse resgate e vai aproximar, e aí você vai conseguir fazer. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que, né, por essa adaptação, esse pouquinho de dificuldade de retomar isso, ela pensa que ela não aprendeu mais. E isso também vai estar ligado muito ao psicológico, à mente, e já falar, não consigo, não quero. Mas eu tive um caso semana passada, a pessoa veio fazer aula comigo, uma das pessoas que falou isso para mim, e ela falou, quero o seguinte, quero que você faz aí a sua metodologia do zero, passo a passo, que eu quero identificar o porquê que eu travei e não conseguia, e afirmou para mim o quê? Que, de fato, esse papo era
que já tinha esquecido, que não conseguia fazer, que isso era papo furado, que nunca esquece. Tudo bem, a gente foi fazendo o nosso passo a passo, exercício a exercício, identificando ali se havia medo, se era alguma questão motora, a questão do equilíbrio, a questão do controle, e a gente foi fazendo. Resumindo, essa pessoa, vocês acham que teve dificuldade para sair pedalando na bike depois desse processo? Inclusive, a gente fez isso de maneira bem rápida, porque com a nossa metodologia, eu sempre falo, principalmente para as crianças, é como se fosse um joguinho de videogame de fases. Para você passar de fase, você tem que vencer todos os desafios da fase atual. Se você não vencer, você vai voltar e vai ter que fazer de novo. E cada vez que você volta, encara o desafio, você vai ficando melhor, você vai ganhando expertise para você poder passar mais fácil. E assim, é no processo que a gente faz. Faz um exercício. Não tá legal? Fazer mais, vamos treinar mais. Claro que a gente varia os exercícios, muda, para que a aula fique sempre dinâmica. Mas se a pessoa não está conseguindo, não adianta eu mudar de fase. Aí eu mudo para outra, e acabo ficando cada vez mais difícil. Por isso que tem pessoas que às vezes vai tentar andar de bike, não é nem que tem dificuldade, mas precisava ter feito um trabalho de base, de algum exercício básico que desse condição dela executar a próxima fase melhor. Né? E aí às vezes não faz isso, fica difícil, ela acaba não conseguindo, depois larga de mão e não quer mais. Então a gente, na medida que o aluno ele faz o exercício e assimila legal e está executando ele bem legal, a gente já muda, passa de fase, muda. E essa pessoa a gente foi mudando muito rápido, né? E antes de terminar a primeira aula, nossas aulas têm duração de 50 minutos, ela já estava parando, saindo sozinha, fazendo curvas, e não só parando com tranquilidade, ou seja, fazendo o que a gente considera como básico. Se você fechar um pacote de 4 aulas aqui na nossa escola, a gente tem como objetivo, né, que seja feito todo esse trabalho de destravar a pessoa que está traumatizada, ou que nunca conseguiu, que está morrendo de medo, que acha que não dá mais, que acha que não tem equilíbrio, e colocar ela na condição de conseguir sair sozinha, fazer curvas abertas para a direita e para a esquerda sem restrições ainda, depois a gente vai aprimorando, e frear com segurança. Então essa pessoa que diz que não sabia, que era papo furado, ela conseguiu fazer isso tudo em menos de uma aula. No final da aula ela até ficou com um tempo lá e passeou. Claro que agora, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar outros aspectos que vai exigir mais habilidade, vai exigir mais controle da cintura, vai vir novos desafios para que cada vez mais ela fique confiante e possa retomar as suas pedaladas. Mas e aí? Será que de fato ela não sabia? Ela desaprendeu? Né? Ou às vezes acontece que a pessoa nunca aprendeu de fato, ela nunca memorizou os movimentos necessários, aquele movimento, e aí realmente se essa pessoa não aprendeu, né? Como que ela vai dizer que desaprendeu e não viu? Então ela vai ter que fazer todo ali esse processo, né? A gente estava aqui tentando fazer uma transmissão por outro programa e acabou não dando certo. A gente ia passar um depoimento de um dos nossos alunos, assim como a gente tem de vários, e ele falou exatamente essa sensação de liberdade, essa sensação do ventinho no rosto, e aí você consegue ver a alegria, você consegue ver aquela sensação de conquista, de quando a pessoa ela consegue ali dar as suas primeiras pedaladas, a pessoa consegue destravar, a pessoa consegue sentir. Isso a gente ouve direto, né? Não tem o depoimento registrado, mas em várias aulas, quando a pessoa percebe que ela deu as primeiras pedaladas, e aí, como é que foi? O sorrisão tá lá no rosto, tá lá nas orelhas, né? E ela fala, nossa, é muito bom, sensação de liberdade, sensação de bem-estar. E o que você mais gostou? Esse ventinho batendo no rosto.
não tem explicação. E aí, como eu comecei falando, de repente você está aqui e ainda não sentiu essa sensação, não pedala, e pergunta, tá bom, Fabrício, e por onde que eu devo aprender, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer se eu nunca subi, ou se eu estou traumatizada, né? Nós criamos, né, o Bike Escola ABC, uma escola de bicicleta, assim como outros colegas têm. Não é um negócio muito comum, né? Acredito que vocês não é algo como um personal trainer, como uma academia, né, como alguma outra modalidade esportiva, uma escolinha de futebol, uma escolinha de basquete, uma escola de inglês, de violão, enfim, entre outras coisas. Eu acredito que você vê que não é algo comum, são poucos, tanto que aqui no ABC só tem a gente, e a gente recebe aí toda semana pessoas de outros estados, de outras cidades, falam, nossa, que legal, acompanho vocês, tem tal lugar? Eu falo, por enquanto ainda não tem, porque nós estamos aqui organizando para trazer algo que vai alcançar as pessoas de qualquer lugar aí desse Brasil a gente tem meta para alcançar. Mas as pessoas perguntam, poxa, queria tanto uma escola aqui, queria tanto aprender, tá tão longe, não consigo ir. Então a gente percebe que não é algo comum. O que é mais comum? Pessoas ciclistas, pessoas que já pedalam, ajudar e ensinar técnicas para você pedalar na rua, para você fazer uma cicloviagem. Existem as escolas que trabalham muito o treinamento, o condicionamento físico, treinam para trilhas, para estrada, distâncias maiores. Isso você até vê com mais frequências. Se você pesquisar na internet, você vai ver o pessoal trabalhando mais dessa forma. Agora, quem pega uma pessoa do zero, quem começa um trabalho com alguém que nunca subiu numa bicicleta, 50, 60, 70 anos, para nós aqui, o máximo de idade que a gente ensinou foi 72 anos. Mas eu tenho colega que ensinou pessoas com mais, se eu não me engano foi 75, 76, até mais idades aí. Pode sim, se a pessoa não tiver nenhuma limitação física grave, ela pode aprender sim. Então, escolas que trabalham exatamente com essa iniciação, que tem ali a metodologia, seja parecida ou seja com as suas particularidades, com seus exercícios, a sua sequência diferenciada, são poucas. São poucas porque pelo menos o que a gente pesquisa, a gente pouco vê. É muito comum também, às vezes, projetos, né? Às vezes sai um projeto vinculado a alguma prefeitura. O que a gente vê é que às vezes não sustenta, não dura muito tempo, né? A gente tem aí a exemplo do Daniel Bagdev, do Já Fui de Bike lá de Salvador. Ele já está aí praticamente 9 anos, né? Então, bastante tempo nessa jornada, ensinando e ajudando as pessoas. Então, você vê que não é um negócio comum, mas você pode sim começar procurando uma escola. Se você já tentou de várias formas, se você já tentou com colegas, amigos e não conseguiu, procure sim um profissional. Porque para as outras áreas é necessário procurar um profissional para você aprender com técnica, para você melhorar. E porque muitas pessoas acham que para aprender a pedalar, para aprender a andar de bicicleta, deveria ser algo natural. Foi o que a gente abordou na live de quinta-feira passada. É natural para todos, né? Não todo mundo subia na bike e saía pedalando. E não existia o nosso trabalho nem dos demais colegas, que cada vez mais cresce, a gente consegue identificar e achar pessoas que por algum motivo não conseguiu pedalar, não conseguiu aprender. Então é válido sim você procurar um profissional. Além de você aprender de uma maneira diferente, você aprender a técnica, você aprender a entender o porquê que faz isso, porquê que faz aquilo, porquê que eu não posso travar o guidão, porquê que eu não posso fazer força no guidão, não há necessidade, o que eu tenho que fazer com a minha cintura, o que eu tenho que fazer para parar, o
que eu faço para vencer o medo? Que na hora de parar eu tenho medo, eu já coloco o pé com tudo no chão, o pé bate, machuca. Então existe técnica, porque a gente está fazendo isso diariamente, a gente está fazendo isso todos os dias, segunda a sábado, quando não aos domingos, com eventos ou alguma situação esporádica, a gente está fazendo. Então a gente vai aprendendo com os alunos, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a metodologia, vai estudando, vai identificando situações que só pedalar às vezes não faz refletir, porque eu pedalava, mas eu nunca me deparei com uma pessoa que mal conseguia subir, se tremia e a mão suava de pingar assim, ó. Eu nunca tinha visto isso, de pingar. E aí você vê, essa pessoa tem muito medo. Como é que eu vou falar para ela já colocar os 2 pés no pedal? Como eu vou falar isso, eu vou falar aquilo? Como que eu vou falar? Ó, tá chegando os bilhetinhos aqui, a produção aqui mandando os bilhetinhos. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer com ela determinado exercício? Se primeiro eu não deixar ela calma, tranquila, se eu não explicar para ela como é que o medo domina a nossa mente, que estratégia que eu posso fazer, quais estratégias eu posso ter para vencer o medo, o que eu tenho que fazer, o que o cérebro ele faz, como é que eu tenho que não ficar com medo, né? Tão difícil, eu já tentei. Então a gente vai estudar, vai aplicar. Deu certo um dia, não deu certo o outro, deu certo um dia, não deu certo o outro, e cria exercício, muda exercício, e o tempo vai passando, resolvemos esse problema. Aí surge outro. Veio outro, resolvemos também, surge outro. E isso vai dando uma certa expertise e fazendo com que, se chegar uma outra pessoa com esse mesmo problema, com essa mesma dificuldade, a gente vai ter total condição do quê? De ajudá-la. Porque a gente já vivenciou. Não que vai se replicar para todas as pessoas. Por exemplo, uma dica muito boa. Se você já pedala, mas está com medo, está receoso, você trava, é porque o seu cérebro está focando em algo. Em cair, em bater no colega que está do lado ali com a bike, na pessoa que está passando. Ele fala, vou cair, vou bater. E o medo, ele começa a ficar grande e ele te trava. Existe uma balança. Medo versus habilidade. Se o medo for crescendo, trava a habilidade. Trava de fazer algo que eu já sei e às vezes até faço bem. Imagina algo que eu ainda me sinto inseguro ou algo que eu estou aprendendo. Vai travar. Vai travar. Só que nós sabemos que o nosso cérebro não consegue focar em muitas coisas. Que é um exemplo prático que eu sempre falo e eu já até vi outras pessoas com muito mais conhecimento na área da psicologia aí do que eu falando também. Você pensa em comprar um carro. Não, agora eu quero um HB20 branco. O que passa na sua frente? Todo dia, só HB20 branco. Nossa, mas só porque eu decidi comprar HB20 branco, todo mundo comprou, só tem HB20 branco. Estão fabricando muito mais HB20 branco. Só que às vezes está passando um Onix vermelho, vários Onix vermelho, muito grande quantidade, muito mais do que HB20 branco. Só que o seu cérebro passou despercebido pelo Onix vermelho, mas o HB20 branco não passa um. Ele vai lá e pum, HB20 branco, mais um, HB20 branco. Ele registra, ele está focado no HB20 branco e não está focando no Onix vermelho, em qualquer outro carro de qualquer outra cor. Ele está focado no HB20 branco. Então isso prova que o nosso cérebro não foca em muitas coisas. Então se ele não foca em muitas coisas, o que eu tenho que fazer? Pegar e tirar o foco do medo, tirar o foco, o pensamento de que eu vou cair, de que eu vou bater. E aí eu brinco nas aulas o seguinte: você tem 3 opções. Ou você começa a contar a sua vida para mim, começa a contar a história, começa a contar piada, começa a conversar comigo, para ver se o cérebro vai se concentrar, vai buscar na memória, né? E vai diminuir ali, deixando o medo um pouquinho de lado, né? Ou você vai cantar aqui, vai cantar Xuxa, vai cantar alguma coisa bem alta aí para você se concentrar. Ou você vai contar. Geralmente as pessoas preferem contar, ninguém quis cantar. E conversar, às vezes, acaba assim rolando um bate-papo.
Mas quando você faz alguma dessas coisas, você conta, principalmente se a gente fizer uma contagem regressiva, né, 20, 19, 18, vai exigir mais concentração do cérebro e a pessoa vai começando a deixar o medo de lado. Quando o medo está muito grande, eu sempre falo que nesse momento é a hora que a galera esquece e desaprende a contar, porque a pessoa erra, trava, e aí eu já percebo que o medo de fato está grande. Mas a gente vai insistir, ela vai começar a concentrar e vai começar a contar e tirar o foco do medo. Então ela vai conseguir ali pedalar. E todas essas questões, a gente vê que, poxa, muitas vezes quando a pessoa vai aprender sozinha, aprender com alguém, ou não vai usar nenhuma técnica, não vai parar na hora que vê que não está rolando, não vai acontecer. Então, uma grande opção é sim você procurar um profissional que vem fazendo isso, tomar conhecimento de como é o trabalho dele, se realmente está funcionando com as pessoas, para você de fato poder começar a aprender a pedalar. Fabrício, e se eu não quiser fazer isso, não estou conseguindo, tem alguma coisa, alguma dica que você dá, pelo menos simples, para você, para eu poder aprender? A gente falou e eu vou repetir e vou trazer aqui. Já trouxemos uma dica aí para ajudar a vencer o medo. E vamos sim no final aqui, tá? Vou trazer uma dica para quem não esteve conosco, a gente vai falar novamente uma dica que é fácil, claro que vai precisar você praticar muito, né? A gente acrescenta alguns outros exercícios, algumas outras situações que adianta esse processo. Mas de repente você fala, eu quero começar sozinho, você não vai me ajudar? Claro que a gente vai. Uma coisa que eu falo é sempre assim, quantas aulas tem que fazer? A média, 4 aulas, o básico. As pessoas que passam pela gente aprendem. Tem pessoas que querem evoluir, a gente tem que ensinar. Tem pessoas que querem ganhar mais confiança, a gente tem que ensinar. Vai variar muito do objetivo de cada pessoa. Mas eu nunca forço. Se você não fizer 4, você pode até pedalar em uma aula, como acontece com muitos que dão as primeiras pedaladas em uma aula. Mas vai ser perigoso. Não tem pressão. Faça quantas aulas você quiser. Tire as suas conclusões. Não quero fazer aula, ou fez uma, aprendi um pouco. E aí? A gente vai orientar. Continue assim, tome esse cuidado, tome aquele. Assim como a gente vai trazer várias e várias dicas que você pode estar fazendo sozinho ou em casa, tá? Mas é claro que sempre vai ser o caminho mais trabalhoso, mais demorado, porque você não vai ter ali na hora certa o que eu falo muito para o pessoal. Você pode até saber o passo a passo, o método, você ter uma sequência, mas não é apenas isso que resolve. Quem está ali à frente da situação precisa muito de ter o quê? Feeling. Precisa muito de estar atento no que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou vendo que a pessoa está muito nervosa, uma hora eu tenho que parar. Se eu estou vendo que ela está legal nesse exercício, eu tenho que trocar. Se eu estou vendo que ela não está legal, mas já está um tempão naquele exercício e está tornando cansativo, a pessoa vai o quê? Desanimar. Então a gente vai tendo esse feeling, esse tempo, esse jogo de cintura para que a aula fique dinâmica, gostosa de fazer, tem que ser prazerosa. Se não for prazerosa, volto no que eu falei no início da live. Não vai fazer sentido, eu não vou querer fazer. Se eu não fizer aquilo que eu gosto, tudo vai ser desculpa. Hoje eu não vou não, porque tá calor demais. Hoje eu não vou não, porque tá frio demais. Hoje... e aí você acaba não fazendo. Agora, quando você gosta, quando aquilo te dá prazer, você sente falta, e você faz. Então, nada melhor que você aprender de uma maneira prazerosa, de uma maneira gostosa, né? Que você consiga de fato se divertir, cuidar de você. É um momento da pessoa, sempre falo, você veio para aula, desliga as questões, principalmente o adulto, né? As questões de trabalho, desliga que está lá fora, você pagou não só para aprender, mas para ter um momento seu, para vivenciar esse processo, que hoje a gente vê que o processo ele acaba ajudando em outros aspectos do dia a dia, né? Então viva bem esse momento para que ele flua. Se não for prazeroso, não vai rolar. Com criança, tem criança que chega e fala, não quero. Conversa, eu tento ganhar a criança, trazê-la para nós cada vez mais, quando ela estiver tranquila, faz uma coisinha, comemora, faz outro exercício ali, comemora, e aí sim, a gente vai avançando, e ela vai se sentindo melhor, e na medida que ela gostar, que ela
fizer ali de maneira prazerosa, ela vai conseguir evoluir muito mais. E aí, tem muitos alunos que chegam para nós, de repente você está aí assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja depois, fala, mas eu não tenho bike, o que eu faço, Fabrício? Se você não tem, é mais um motivo para você procurar o profissional. Porque nós, e eu acredito que outras escolas, não sei dizer exatamente como cada uma funciona, oferece a bicicleta. Nós oferecemos a bicicleta, não tem custo adicional, o pacote que a gente passa lá de uma aula, 4 aulas, 8 aulas, a bike já está inclusa. Se o aluno tem, ele pode trazer também, para depois a gente fazer a adaptação. Mas a gente sempre leva uma bicicleta adequada, né? Que regula bem várias pessoas. A bicicleta dobrável é muito boa. E depois, se necessário, a gente vai trazendo outras bicicletas. Mas tá bom, Fabrício, você só tá me dando a opção de fazer sempre para aula. Tá bom, você não quer fazer aula? Vai ter vários parques aí que aluga bicicleta, né? Aluga bicicleta. E aí você pode sim ir atrás de alugar, ou você pode ver com um amigo. Você não precisa de uma bicicleta sofisticada para aprender, principalmente a mais básica, de preferência sem marcha. Deixa para aprender a trocar de marcha corretamente. Depois que você estiver dominando o básico, né? Depois do básico você aprende. Pega com alguém, né? E aí já a gente vai dar a nossa dica aqui, que você pode seguir, treinar isso e vai conseguir, e depois você faz esse investimento. Porque comprar uma bicicleta não é gasto, né? Muitas famílias a criança aprende, aí faz o pai fala, agora eu vou ter que comprar para pedalar com ela, aí tem o rack do carro, porque tem que levar no carro, aí tem o capacete, tem isso, tem aquilo. Mas se você parar para pensar, tudo isso é um investimento. O que a gente começou falando aqui, né? Qual o tema da nossa live, né? O quanto é bom sentir o ventinho no rosto, o quanto é bom a sensação de liberdade, que pedalar faz bem para o corpo, faz bem para a mente, elimina o cortisol com poucos minutos, que é o hormônio do estresse, libera endorfina, serotonina, que são os hormônios que trazem o bem-estar. Então, poxa, será que não vale a pena você se organizar e investir em algo que vai fazer bem em você? Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui. Não deixem para pensar em vocês depois que vocês resolveram criar os filhos, colocar os filhos na faculdade, depois que você fez uma carreira, conquistou casa, carro e tantas outras coisas. Eu ouço muitas pessoas com mais idades chegando e falando assim, eu vim fazer aula porque eu nunca andei e agora eu mereço. Agora eu quero aprender, eu faço questão porque eu já tenho isso, já tenho aquilo, eu já fiz isso, filho tá para cá, filho tá para lá, já tá todo mundo encaminhado, eu vou cuidar de mim porque eu não aguento. Ou pessoas que falam assim, eu trabalhei e hoje eu tô toda arrebentada, é dor aqui, é dor ali, eu tive isso, é não sei o que no joelho, é não sei o que nas costas, é muito estresse, eu vivo nervoso, impaciente, enfim. As pessoas se preocupam muito com conquistar, principalmente quem é pai e mãe, assim como eu sou, tem a preocupação sim com o futuro do meu filho, mas a gente não pode passar do limite a ponto de preocupar com todo mundo, preocupar com coisas, com tudo, e não preocupar com a gente. Se você falar para mim que você não tem 30 minutos das 24 horas que Deus te deu e deu para todo mundo para fazer algo por você, quem que vai poder fazer? Quem que vai poder tomar uma atitude por você? Você está preocupado com todo mundo, isso não consegue separar um tempo mínimo. Você fala, mas eu não tenho condição. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, de pegar emprestado, de ir num parque, de alugar e seguir a dica que a gente vai dar daqui a pouquinho aqui, fazer acontecer. E falando até nessa questão da bicicleta, a gente foi fazer um trabalho em Jundiaí
E ontem a gente deu um pulinho em Indaiatuba. Eu achei muito legal, tem um parque extenso lá, o Parque Ecológico, e tem pontos que empresta bicicleta. Tem pontos que empresta. Você não cobra nada, você só precisa ser morador da cidade, ter o seu cadastro, comprovante de endereço, tudo bonitinho, você tem direito a até 3 bicicletas, se eu não me engano, por um período de 3 horas. Eu achei incrível, porque eu parei no quiosque, comecei a perguntar para a moça que fica responsável em um dos pontos, e as bicicletas todas novas, com cadeirinha de bebê, se você quiser levar a sua criança ali, se for pequena, bike elétrica, bike comum, bikes boas, básicas, mas boas, e o estado de conservação muito legal. E eu falei assim, mas tem muitos casos, às vezes, de deixar jogado, de não devolver ou voltar detonado. Ela falou, pouquíssimos. Às vezes a pessoa vem com um peso acima do peso, né? Pega uma bicicleta que não era para pegar, mas assim, é bem bacana. Você vê que é uma questão cultural, uma questão de educação, e funciona muito bem. Eu fiquei assim, feliz, porque nosso objetivo, além de ensinar através da nossa metodologia, ajudar as pessoas que por algum motivo não aprendeu a andar de bike, não importa o motivo, não importa a sua idade, é também incentivar. Então, aonde a gente vai, eu carrego a minha bicicleta dobrável, seja com a família, com os filhos, com as crianças, com amigos, ou para dar uma voltinha, a gente está sempre ali dando um jeito de pesquisar, de pedalar, de movimentar um pouco, e principalmente uma coisa que eu gosto muito de desbravar, né? Eu chego num lugar, falo, eu quero saber onde é o mercado, onde é o açougue, onde é isso e aquilo, e aí eu pego a bicicleta, já faço uma atividade física, já vou conhecendo, e já une muitas coisas, né? Já sinto o ventinho na cara, aquela sensação de liberdade, de não estar preso o tempo inteiro no meio de muitas ferragens, em trânsito, principalmente se o lugar for bom e for propício a pedalar, né? Eu já pedalo aqui onde eu moro, que não é muito propício, que a gente tem que andar a maioria dos trajetos no cantinho, meio aos carros, ou andando ali na via, como a gente tem direito, a bicicleta ela tem direito no trânsito sim de ocupar a via, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, é bem mais perigoso, é bem, né, nem todo mundo, infelizmente, nem todo mundo respeita. Há sim aqueles que respeitam, mas muitos não respeitam. A gente anda um pouco mais cauteloso e apreensivo. Então não é desculpa. E qual que é então, Fabrício, a sua dica para quem começar? No nosso método a gente não utiliza rodinhas, né? A gente já falou aqui, ó, ali atrás de como tem uma bicicleta de equilíbrio, que é aquela bicicleta sem pedal, que toda criança, hoje eu posso dizer porque eu vivencio na prática, é comprovado, toda criança deveria iniciar por ela. A criança não só para aprender a pedalar, ela vai contribuir, a bicicleta de equilíbrio vai contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Tem vários e vários aspectos que a gente já abordou aqui. Tá bom, Fabrício, mas eu já tô adulto, já tô adulta, já tô grande e não consigo. Não tem uma bike de equilíbrio. Então, o que a gente faz para não ficar batendo os pés? A gente retira os pedais. Retira os pedais, fica só a pontinha do pé de vela ali, daquele ferro que vai assim no eixo central, né, ali, e você não vai ficar batendo os pés. E você vai utilizar a bicicleta, mesmo que grande, adequada ao seu tamanho, como se fosse a bicicleta de equilíbrio. Como é que funciona, Fabrício, então, a bicicleta de equilíbrio? Bicicleta que não tem pedal. Então, você com os 2 pés no chão, é muito importante você deixar o banco numa altura mais baixo que o correto para pedalar, né? Você não deve ficar na pontinha para aprender. Como é que você vai ganhar confiança? Como é que você vai controlar, né? Mas não deixar tão baixo. Você vai deixar o pé inteiro apoiado no chão, né? Não só na pontinha, o pé inteiro, e o joelho praticamente estendido, levemente flexionado, dobradinho um pouquinho, para que você possa conseguir realizar esse deslocamento. Nesse momento, é super importante a cintura equilibrar o banco ali no meio, né? Então vai deixando no meio, é super importante começar devagar, né? Um pé na frente, depois vem o outro,
Movimento do pé, sempre que ele for à frente, começa com calcanhar, meio, quando você faz a puxada e o pé vai lá no final, termina na pontinha. E outra coisa super importante, quando você vai retomar o pé à frente, levantar ele do chão. Não é toda hora estar em contato com o chão. Eu preciso começar a tirar os pés do chão, tirar o contato com o chão. Na medida que eu tiro o pé do chão, elevo ele mais, sobra para a cintura começar a fazer o jogo que ela tem que fazer, controlar o banco. Se o banco cai para um lado, eu trago ele de volta para o meio, cai para o outro, eu trago para o meio, e ela vai começando a controlar. Nesse momento acontece algo muito similar à criança, o bebê que está aprendendo a andar. E fica muito presente ali a questão do equilíbrio recuperado. Equilíbrio a gente tem ele em 3 níveis. Estático, que é quando você se equilibra, ele está ali num pé só paradinho, estático. Em movimento, né? Na bike, muito utilizado, você está ali em movimento, você está se equilibrando. E tem o equilíbrio recuperado, que é aquele que você vai cair e consegue voltar. Né? Então o bebê, quando ele está prestes a começar a andar, que ele apoia ali nos móveis da casa, na parede, e aí ele tenta soltar para ficar de pé ou dar um passo, ele vai, às vezes ele cai, mas às vezes ele vai e consegue voltar. E cada vez que ele faz esse processo de a cintura volta, o corpo volta, ele vai melhorando, ele vai desenvolvendo cada vez mais esse equilíbrio recuperado, e depois ele consegue andar, correr, enfim. E na bike não é diferente, porque a bike vai querer cair para um lado, quem tem que trazer o banco para o meio? Cintura. Então, quando ela ameaça cair, eu tento voltar. Ainda que às vezes eu não consegui voltar, mas eu faço um esforço, a cintura faz ali uma resistência, eu caio mais suave, eu apoio o pé mais suave. E cada vez que eu vou e volto, não volto, mas faço a resistência, eu vou melhorando esse movimento, eu vou educando, eu vou condicionando a cintura no que ela tem que fazer. E eu vou garantir uma coisa para vocês. Se você pegar esse conceito, se você treinar, seja repetindo só esse exercício, ou seja fazendo outros exercícios como a gente traz nas aulas, e você conseguir fazer com que a sua cintura entenda o papel que ela tem que fazer para dominar o banco quando cai para um lado, para o outro, para fazer a curva, o que eu preciso? Cintura. A cintura que vai jogar um pouquinho para o lado. Se ela jogar demais, a curva vai ficar mais fechada, pode travar. Se ela jogar de menos, vai ficar mais aberta. Quando eu vou parar, o que eu preciso para não me apavorar e colocar o pezão direto no chão e dar aquele tranco, bater o pedal, às vezes cair? O que eu preciso na hora de parar para não frear com tudo no desespero, não me apavorar? Equilíbrio, recuperar o equilíbrio. Pedal escapou, tô para cair, recupera o equilíbrio. Claro que se você não tem prática, você vai fazer isso de maneira mais lenta. E numa situação real você precisa fazer isso rápido. Por isso que você tem que treinar exercícios de base que vai te dar condição de você fazer isso, do seu sistema motor fazer isso sem pensar, no momento que vai ser tudo muito rápido. Então, quando eu consigo trazer de volta o banco próximo do meio, que a cintura dá essa equilibrada, e depois eu freio, e por último, eu coloco os pés no chão, tudo flui de uma maneira mais sensível, natural, né? E aí eu começo a ficar com calma na hora de pedalar. Então, retire os pedais, comece esse movimento lento, o pé alto, vai identificando a cintura no meio, e só vai aumentando a velocidade quando você vê que está tudo coordenado. Você dá uma passada mais forte, outra, levantando. Aí você vai começar a perceber em algum momento que os 2 pés ficaram no alto. Antes de você puxar esse, colocar ele de volta no pé, esse aqui está em cima, já está saindo. E aí você vai fazendo isso com mais frequência, vai repetindo. Nesse momento é legal ter um espaço que você não se preocupe muito com a direção, para não ficar travando o guidão. E aí você vai aumentando a velocidade. Com qual objetivo, Fabrício? De você conseguir embalar e se manter bastante tempo com os pés no alto. Então eu vou fazer isso numa descida. Uma descida leve até vai ajudar, você vai fazer menos esforço com as pernas. Mas aí também muitas pessoas
morre de medo de qualquer decidir. Então você tem que tomar esse cuidado, porque aí você tem que estar freando legal, já outro exercício. Então se for num lugar plano e mais aberto, para esse momento inicial legal, depois você vai treinar sim para vencer as descidas. Então se manter num lugar plano, aumentar a velocidade e conseguir colocar os pés para o alto, eu te garanto, se você conseguir percorrer uma boa distância, equilibrando só com a cintura e mantendo os pés no alto, você vai pedalar muito mais fácil. Que é isso que a gente tem que fazer com as crianças ali em torno de 1 ano e meio ou 2 anos, com a bike de equilíbrio, ao invés de uma bike de rodinhas, que ela vai só girar o pedal, vai ficar acomodada, vai deixar de desenvolver vários aspectos motores, a questão da confiança também. Mais uma vez, de maneira mais detalhada, eu trouxe aqui uma dica que você pode fazer o dia inteiro, 2 dias, até você conseguir buscar esse equilíbrio. Ou você pode sim procurar uma escola, um profissional, procurar o Bike Escola BC, acompanhar aqui os nossos conteúdos, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente vai estar jogando tudo lá também, já tem depoimentos, trechos de aulas, dicas de exercícios, e você vai poder fazer outros exercícios, né, acompanhando aí a gente e interagindo com a gente para que a gente possa entender qual conteúdo trazer, qual reflexão trazer, qual discussão trazer aqui para você aí de casa poder perder o medo, tomar coragem, ter uma atitude e de fato buscar esse equilíbrio, esse bem-estar, conseguir desvincular um pouco essa vida corrida, esse estresse diário causado por inúmeros fatores, né? Você vai ter uma atividade que não tem impacto nas articulações, uma atividade que só vai te trazer benefício. Então vale muito a pena, por isso que a gente está aqui fazendo live. Fazer live não é por oba-oba, como teve muitos na pandemia e depois sumiram, é para que de fato faça sentido. Então a gente pede que vocês interajam com a gente, comente, divulgue para as pessoas e vão falando, tá bom, não tá ruim, e a gente vai procurando melhorar sempre e trazer aqui um incentivo, trazer aqui dicas, pessoas. Nós estamos aqui estruturando mais aí para ter um formato que a gente vai conseguir colocar fotos, imagens, vídeos aqui para vocês verem, mas você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Bike Escola BC, você vai ver inúmeras pessoas que têm conseguido alcançar essa sensação de liberdade, esse ventinho no rosto, essa brisa, vendo o cortisol indo embora, descendo pelo ralo e o estresse indo embora, e a endorfina e a serotonina cada vez mais presente, gerando essa sensação de bem-estar e vivendo uma vida mais leve, uma vida mais feliz. É o que a gente fala, um estilo de vida mais ativo. Por que ativo, Fabrício? Por que você definiu isso na missão do Bike Escola, né? No trechinho da missão? Porque é ativo porque o nosso corpo foi feito para quê? Que eu falei no começo da live. Foi feito para se movimentar. O corpo do ser humano não foi feito para ficar parado. Você gostando ou não, você tendo preguiça ou não, você tendo disposição ou não, você gostando ou não, o corpo foi feito para se movimentar e ponto final. Se movimentar de maneira adequada, sem exageros, sem ultrapassar limites, mas ele foi feito para se movimentar. Então por isso que a gente quer incentivar as pessoas através da bike ter um estilo de vida mais ativo, mais saudável, seja nas questões psicológicas, emocionais, seja nas questões físicas, e feliz. Quando a gente fala feliz, é que você vai aprender a andar de bike, vai se sentir bem, seguro e vai usar a bicicleta para o que você quiser. Fabrício, agora eu quero virar um atleta aí, vou competir umas provas aí, mesmo que ainda de maneira amadora. Eu vou. Beleza, aí você vai procurar outros caminhos que vai treinar a modalidade que você deseja e vai poder ir. O básico você aprendeu, aquilo que te travava, que você nunca fez, você vai fazer. Eu quero estar presente com os meus amigos, com os meus familiares, quando vão para o parque, para um lugar mais calmo, para a praia. Você vai poder estar presente. Não, eu quero estar nos grupos de pedais. Eu vejo aqueles grupos de pedais passando e é uma animação e todo mundo está feliz, está contente. Vai embora. Não, eu quero
fazer uma cicloviagem, eu quero pedalar distâncias maiores. Vai embora, o que é que vai te fazer feliz? É com você. Isso a gente não vai direcionar. Tem que aprender a andar de bike para isso ou para aquilo. Tem que ser para que você esteja feliz. Por isso, a gente quer que cada vez mais as pessoas adotem um estilo de vida mais ativo, porque o corpo precisa, saudável e feliz, fazendo aquilo que de fato te dá prazer, tá? E a gente vai estar aqui sempre incentivando. Se você já aprendeu, conte com a gente para você continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, estaremos aqui agora para responder, para fazer esse bate-papo e interagir com vocês aqui. E desde já eu gostaria de agradecer a todos que entraram, saíram, ou você que permaneceu até agora, ou chegou agora há pouco, nem sabe o que está acontecendo. Esse é o programa Segredos do Bike Escola, onde eu, Fabrício Menezes, apresento estratégias para você que nunca andou de bike, para você que tem dificuldade e deseja aprender, né, de maneira segura, porque nós ensinamos isso em até 4 dias. Então, todo o pessoal que entrou aí, amigos, algumas pessoas eu conheço, outras não. Nosso muito obrigado aí por mais essa live. Grande Marquinhos, meu irmão, lá direto de Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Tiagão, show de bola. Bike Escola Oficial, acompanha esse Instagram aqui também. Tem um trabalho maravilhoso, bacana, que trabalha alguns aspectos que eu citei aqui, mas tem um trabalho mais avançado. Pelo que eu vi, entendi, e um pouco eu acompanho pelo Instagram, tem um trabalho mais avançado. Obrigado pela participação. O Anderson Almeida aí de novo. Vamos marcar aquele café, Anderson. Grande, galera do Pará. Meu Parazão, André Silva. André que tem aí acompanhado assiduamente os conteúdos do Bike Escola e ele escreveu num comentário, eu até printei e fiz questão de pôr no store para alcançar mais pessoas, que ele está seguindo as nossas dicas para ensinar os filhos dele, né? É isso aí, André. Nosso objetivo através do método é encurtar esse caminho, deixar ele mais fácil, gostoso, prazeroso, para que aconteça de verdade, né? Para que aconteça de maneira mais rápida, eficaz. Grande Vitor sempre presente aí com o Bike Escola. Legal. O Eber Arruda esteve num dos primeiros eventos que o Bike Escola fez ali no espaço de trânsito, o Centro de Reflexão de Trânsito ali em São Bernardo. Eu lembro que ele esteve prestigiando ali com a gente. E toda a galera. Josita, grande psicóloga, mãe do Danilo. Que olha, se vocês assistirem o depoimento do Danilo e da Josita que tem no YouTube, é de arrepiar, gente. Você fica emocionado com a história deles. E a gente vai trazer, nas lives futuras que a gente está programando os temas, entrevistas dos nossos alunos. Porque o depoimento que a gente faz, ele é de 1 minuto. A gente tenta fazer algo compacto para que as pessoas assistam, vejam a dificuldade o aluno falando, os pais, os alunos falando. E aí a gente vai colocando ali o início da aula, o momento de dificuldade, os avanços, até a pessoa pedalando, que é de fato a transformação que a gente entrega. E não só colocar a pessoa só pedalando, porque de repente você vê um vídeo da pessoa só pedalando, você fala, quem garante que essa pessoa não sabia e tinha dificuldade? Mas quando você vê uma pessoa com muita dificuldade, você fala, nossa, parece eu. Então se tem jeito para ela, tem jeito para mim também. Então a gente compacta esses depoimentos. Mas é cada história que a gente quer trazer na íntegra, para que as pessoas se identifiquem cada vez mais. Porque de repente você acha que não dá para você, e você vê alguém com a história parecida com a sua que deu. E isso com certeza vai incentivar e animar mais e mais pessoas. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. E até quinta-feira, 19h44, mais um tema bem bacana. Compartilha aí pra galera, comenta, interage, se inscreva lá no nosso canal e vamos que vamos. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.